Boa noite. O Jornal da Câmara está começando e hoje vamos recordar a sessão especial que marcou os 162 anos de Passo Fundo. 7 de agosto também é a data de instalação do Legislativo. Por isso, na tribuna, o vereador Fernando Rigon, presidente da Casa, fez o pronunciamento de abertura da solenidade, destacando, além do aniversário, o fato de Passo Fundo ser referência em diversos setores. E nesta mesma cerimônia foram homenageadas personalidades marcantes da história, como Beto França na área do esporte. Tive aí um trabalho bem amplo e, graças a Deus, sempre com sucesso, revelando bastante atletas e, que é mais importante, formando cidadãos. Reveja ainda os benefícios dos biodigestores no reaproveitamento de resíduos orgânicos apresentados em uma reunião da CCDH. Ao invés de descartar no meio ambiente ou simplesmente no lixo o seu resíduo orgânico, você pode transformar ele em energia, em calor, para seu benefício, para cozinhar ou como você achar melhor. É no mês de agosto que Passo Fundo comemora o seu aniversário. E para marcar os 162 anos de emancipação, em 2019, a Câmara de Vereadores realizou diversas atividades, entre elas uma sessão especial. Não é à toa que o plenário da Câmara de Vereadores leva esse nome, 7 de agosto. A definição foi escolhida justamente para homenagear o aniversário de Passo Fundo. Foi nesta data também que aconteceu a instalação do Legislativo Municipal. Por isso, na tribuna, o vereador Fernando Rigon, presidente da Casa, fez o pronunciamento de abertura da solenidade, destacando, além do aniversário, o fato de Passo Fundo ser referência em diversos setores. Uma data importante para Passo Fundo, 162 anos, e muito importante para a Câmara de Vereadores. Afinal, no dia 7 de agosto de 1857, foi criada e instalada a Câmara Municipal de Vereadores. O primeiro presidente da Câmara Municipal de Vereadores foi Manuel José de Araújo, conforme falado aqui pelo Fernando Miranda. Como presidente da Câmara, também acumulava a função de chefe do Executivo local. Temos muito a comemorar. Passo Fundo, que teve um boom, teve um crescimento gigantesco por ocasião da ferrovia, que diminuiu a distância de Passo Fundo a Porto Alegre, que trouxe nas suas proximidades a construção de armazéns, de hotéis, de restaurantes, de cafés e muitas lojas. Como não falar do quartel do Exército, que muito trouxe para a nossa cidade e progresso. Como não falar da Brigada Militar, do quartel da Brigada Militar, que são quase 90 anos, ajudando também no crescimento. Mas mais importante que isso, Passo Fundo é referência em saúde. E hoje nós temos o Hospital São Vicente, nós temos o Hospital das Clínicas, com uma pujança muito grande, nós temos a reforma do Hospital Municipal e tantos outros órgãos de saúde. Passo Fundo é referência em educação. Temos a Universidade de Passo Fundo, temos a Universidade Federal Fronteira Sul, que formou a primeira turma de medicina agora em julho. Nós temos três cursos de medicina. É o único no interior do estado que tem 3 cursos de medicina. Como não falar em cultura? Nós somos a capital nacional da literatura, nós temos o Festival do Folclore, infelizmente esse ano não saiu, mas o ano que vem, se Deus quiser, terá a oportunidade. Como não falar de esportes, onde nós tivemos grandes conquistas com o Gaúcho, Passo Fundo, grandes conquistas no futsal, que agora está retomando. Isso mostra a pujança de uma terra que é feita por cidadãos Empreendedores. Somos hoje mais de 200 mil habitantes.
Neste dia, pessoas que desenvolveram trabalhos relevantes para o município também foram lembradas. Reveja. Ao todo, 11 personalidades marcantes na história do município, com atuação em áreas como comércio, cultura, educação e esporte, receberam certificados de honra ao mérito. O trabalho principal que comecei a praticar quando cheguei na cidade, no meados de 1973, faz tempo, né? Foi justamente na Fundação Educacional do Menor Carente, chamava-se assim no tempo. Era o período de êxodo rural, da formação da cidade, então realmente tinha, cada esquina da cidade tinha menores meio perdidos por aí. E trabalhei lá mais de 15 anos, né? Até esgotar praticamente a necessidade da própria fundação naquele esquema de internato, de recolher e tal. Nos últimos anos que trabalhei lá, tentamos anexar também atendimento chamado menor infrator, que não havia ainda estrutura do Estado, né? Enfim, foi o primeiro trabalho. Simultaneamente a isso, a gente entrou e saiu várias vezes da UPF, né? Mas fiquei bastante tempo trabalhando nos quadros da área das sociais, da educação, né? Da pedagogia e tal. Depois disso, aposentei e surgiu esse convite. Na verdade, foi um convite familiar, né? Pressionado pela esposa, que era da área de biologia, para dar início à instalação do abrigo de animais silvestres ali na Bela Vista. E começamos com poucas pretensões também, com poucas ideias, né, de desenvolvimento maior, mas a coisa cresceu, agora temos lá uma verdadeira vila de animais selvagens lá. Eu iniciei minha atividade profissional no ano de 1971 junto ao Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais. Tá? Foi minha única atividade. Eu trabalhei no cartório por longo tempo, primeiro como funcionária e mais tarde como titular do cartório. O Registro Civil, ele registra todas as pessoas nascidas em Passo Fundo, mesmo que os pais residam na cidade e venham nascer em Passo Fundo, também são registradas aqui. Então foi uma atividade marcante na minha caminhada, na minha vida, que me realizou como pessoa, como profissional, como ser humano, como cristã, como cidadã. E eu tenho o privilégio por ter trabalhado em Passo Fundo, uma cidade acolhedora, fantástica e que oportuniza o crescimento das pessoas. Eu acho que é uma homenagem não só a mim, mas a todos os que trabalham com esporte. Eu até considero assim que para todos os professores que lutam pelo esporte de Passo Fundo, um esporte que sempre foi bem valorizado, sempre esteve à altura do nome de Passo Fundo e que às vezes os professores não são valorizados, e hoje aqui o Rafael valorizou, eu e como professor de educação física, como formador de atletas, valorizou o professor Renato Justo também. Então a gente sente que isso aí vai para todos os professores. Eu estou há muito tempo trabalhando no futebol. Primeiro comecei como professor em colégios, Fagundes dos Reis, e depois que eu me aposentei, até mesmo quando estava já trabalhando, fazia trabalho junto, no Passo Fundo, no 14 de julho, no Gaúcho, no Ipiranga de Erechim, no Chapecoense. Então tive aí um trabalho bem amplo e, graças a Deus, sempre com sucesso, revelando bastante atletas e, que é mais importante, formando cidadãos. E no próximo bloco você vai rever os benefícios dos biodigestores no reaproveitamento de resíduos orgânicos. Nós já voltamos. Alô? Não tem interesse não. Não quero esse tipo de serviço não. Obrigada, bom trabalho, viu?
Olha, a partir de agora eu não preciso mais passar por isso. E nem você. Já existe um site onde a gente pode pedir o bloqueio dessas ligações indesejadas que oferecem serviços de telefonia, TV por assinatura e internet. É o Não Me Perturbe. Então é só a gente se cadastrar no site que em até 30 dias esse tipo de chamada vai ser bloqueada. A Anatel exigiu que as empresas tivessem uma lista. Então, ainda que o usuário tenha mais de um acesso de serviços de telecomunicações, 2 celulares móveis, um celular e um telefone fixo, ele pode cadastrar esses números para que ele não receba nenhum tipo de telemarketing de empresas de telecomunicações. Nós estimamos que entre 30% e 35% das chamadas de telemarketing sejam oriundas do setor de telecomunicações e, portanto, acho importante que a Anatel efetivamente dê a sua contribuição para minorar esse fardo que é imposto ao consumidor. Pronto, agora eu não preciso mais me preocupar com isso. E nem você, é só se cadastrar. A Catedral Nossa Senhora Aparecida é um ícone do município e carrega, além da fé, um pedaço da nossa cultura. A história deste imponente monumento é cheia de detalhes. No século passado, em 1834, uma capela em honra à santa começou a ser erguida em frente à Praça Marechal Floriano. Anos mais tarde, a pequena igreja deu espaço à construção da catedral. Mas foi somente em 20 de janeiro de 1950 que a diocese foi instalada na cidade, tendo como primeiro bispo Dom Cláudio Collin. Já a criação da Arquidiocese de Passo Fundo aconteceu em 2011, recebendo o status de Catedral Metropolitana. O local, no coração da cidade, todos os dias é visitado por milhares de devotos da padroeira do Brasil. No ano passado, a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos se reuniu para debater os benefícios do uso de biodigestores no reaproveitamento de resíduos orgânicos. A pauta ambiental foi trazida por representantes de uma empresa privada. O biodigestor é um sistema eficiente e seguro para transformar resíduos orgânicos em energia. Por esta razão, o equipamento chamado Home Biogás está atraindo a atenção do setor empresarial e do poder público. O técnico Leonardo Comim explicou o funcionamento e as vantagens do sistema, que custa em média R$5.000. Tecnicamente, ele é um equipamento de 1,40 m por 2,40 m, que a partir de 40 dias do processo inicial de montagem, ele já está ativado e funcionando. Você pode incluir no próprio equipamento tem uma entrada de resíduos orgânicos, onde você pode inserir até 12 litros de conteúdo orgânico, matéria orgânica, e isso vai te gerar até 700 litros de gás metano ao dia. Então veja, você pode, ao invés de descartar no meio ambiente ou simplesmente no lixo o seu resíduo orgânico, você pode transformar ele em energia, em calor, para seu benefício, para cozinhar ou como você achar melhor. No restaurante, estive conversando com alguns proprietários que descartam em média 15 litros de resíduo orgânico por dia. Muitas vezes eles têm que achar alguma destinação em algum vizinho, algum conhecido que mora para fora. Eles podem utilizar isso para o próprio benefício, para a sua geração de gás e cozinhar os próprios alimentos. Isso é sustentabilidade. Este ativista ambiental de Passo Fundo acompanha a comercialização e o processo de implantação dos biodigestores no estado. Carlos Eduardo Sander abordou os benefícios ambientais do equipamento e trouxe informações sobre a produção de lixo. Os resíduos secos, o vidro, o papel, o plástico, os metais, eles já têm toda uma logística, inclusive a logística reversa, já existe um mercado, né? Já existem as commodities, né? Já tem quem compra, quem vende, quem trabalha com isso, as cooperativas estão aí. O resíduo orgânico, no meu ponto de vista também, se você for ver na prática, ele é muito mais fácil de você reciclar do que os outros, né? Só para te dar um exemplo, a latinha, ela é reciclável, procurada desse jeito, porque ela economiza 90%
só de energia, de você voltar lá na mina e extrair o metal e produzir uma nova latinha. Então a reciclagem ela é um processo econômico que viabiliza isso. O orgânico, as pessoas não se atentaram a isso, que dos processos de reciclagem é o mais fácil. Quem é que não fez uma compostagem em casa, né? Então esse equipamento ele vem complementar essa busca de alternativa para o resíduo orgânico. O gás produzido a partir da fermentação, ele é o CH4 o principal, e ele é 20 vezes mais danoso que o carbono no dano do gás de efeito estufa, na somatória desses fatores, né? Então a gente foi buscar essa tecnologia por uma demanda apresentada pelo setor empresarial, preocupados com isso, e a gente então encontrou esse equipamento. A questão ambiental tem sido tema frequente no Legislativo. Por isso, os vereadores já apresentaram projetos e indicações com o objetivo de reduzir os problemas decorrentes da produção descontrolada de resíduos. Alex Necker, por exemplo, já sugeriu a adoção de biodigestores nas escolas públicas. Nós vivemos um momento extremamente difícil, onde nós vemos a questão da preocupação com a questão ambiental saltar aos olhos. Infelizmente, por parte de alguns setores, nós não vislumbramos essa mesma preocupação, e eu acho que esse equipamento ele auxilia nesse tipo de coisa, ou seja, de a gente conscientizar mais a comunidade da importância das formas mais variadas de contribuir para a preservação do local onde a gente vive, do meio ambiente, da cidade onde a gente mora. Esse equipamento ele ajuda nisso, ele ajuda nós a reduzirmos o impacto dos resíduos no meio ambiente. E só por isso já vale a pena o investimento. Já o presidente da CCDH busca a implantação do IPTU verde no município. A iniciativa federal incentiva os empreendedores que investem em construções sustentáveis. Então, uma proposta do vereador Saul Spinelli é de acrescentar os biodigestores no projeto local. A gente está numa tentativa de apoiar um projeto que já existe para incentivar que sejam instalados nas escolas, mas que também que residências que venham a instalar esse aparelho, que tenham a contemplação da redução do IPTU. Por que eu penso que isto é o caminho? Porque quanto nós investir na questão da energia alternativa, solar, ocupação de água da chuva, reutilização da água, grama, porque hoje a gente tem residências que não tem 1 metro quadrado de grama, e tantas outras ações, inclusive essa de transformar lixo em gás, que pode ser ocupado numa cozinha, seja na escola, seja num apartamento, seja num prédio, isso vai cuidar do meio ambiente e a gente vai projetar ali economia para o futuro. O vereador Saul Spinelli disse à nossa equipe que a discussão em torno do sistema biodigestor será retomada em breve na Câmara de Vereadores. Uma ótima noite e até amanhã.